abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo, melhor dia. Receba que tudo está bem na sua vida. E nesse momento que você está me ouvindo, nesse momento que você está me assistindo, através dessa gravação, através ao vivo, receba que Deus mesmo tem cuidado de você, através de um serviço angelical, que diz que são espíritos ministradores enviados por Deus para nos guardar. Nós que somos herdeiros da salvação. Nós que fomos predestinados desde antes da fundação do mundo, para sermos filhos de Deus, para o louvor da glória de Deus. Para nós é uma honra, é um prazer, uma alegria muito grande estar diante da amada do Senhor, aquela a quem Deus mais amou, não é isso? Para falar a respeito da palavra do nosso Pai. Agradeço a você pela sua audiência, agradeço a você que tem compartilhado aí as mensagens, agradeço a você que já se inscreveu aí no nosso grupo do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Se você não me conhece, se por acaso você ainda não sabe quem eu sou, meu nome é Neilton Cardoso e o nosso trabalho aqui é falar a respeito da palavra de Deus. E ontem eu estava conversando com uma abençoada, minha vizinha de muitos anos, e ela me perguntou se eu era pastor. E eu expliquei para ela, abençoada, o nosso pastor é Cristo, o cabeça da igreja. A igreja só tem um pastor, que é Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, o nosso único pastor. O resto disso somos todos irmãos. Hoje eu estou aqui falando a respeito do Evangelho da Graça. Recebo que amanhã seja você que está aí me ouvindo, que esteja aqui falando, porque não é necessário um grande título. Não, na verdade, não precisa de título nenhum. O que precisa é você ter os olhos iluminados pelo Evangelho e fale do Evangelho da Graça de Deus. Se não fale aqui diante de uma câmera, através de um celular, de outra maneira qualquer, mas fale com seus amigos, fale com seus vizinhos, fale com aquelas pessoas que estão à sua volta, diga que nós pertencemos ao Cristo ressuscitado, exponha para eles a nossa posição em Cristo Jesus, que nós somos abençoados, somos santos, somos perfeitos, somos o Espírito, não somos essa carne, e tudo que nós somos devemos agradecemos unicamente a Deus, que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Essa é uma verdade do Evangelho, abençoado, que você deve ter bem claro, bem clarinho, né? Bem clarinho aqui na sua mente, no seu conhecimento, é que nós viemos desde antes da fundação do mundo. A nossa existência não começou lá na gravidez da nossa mamãe, não. Ali começou, foi a nossa participação de carne e sangue. Mas nós que somos espíritos, viemos desde antes da fundação do mundo, já escolhidos, predestinados por Deus para participarmos nesses dias aqui. Então recebo que você entenda, recebo que você fale. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, por você estar nos assistindo, nos ouvindo, e recebo que tudo que eu fale hoje vá bem à sua mente. Recebo os olhos do seu entendimento já iluminados, para que você entenda qual seja a verdadeira vontade de Deus. Pegue a sua Bíblia aí, pegue o papel, caneta, anote que é importante, porque existem muitos faladores de vãos, muitos mentirosos, e de todas as religiões, todos os segmentos, até aqueles, alguns, né, que se dizem está em graça, alguns. É bom que você anote, é bom que você confira para não ser enganado, não é isso? Nós sempre aqui falamos, o apóstolo Paulo disse a Tito, olha, cuidado que há muitos enganadores, principalmente os da circuncisão. Hoje nós vamos estar aqui tratar de um tema bem interessante, chamado feiticeiros em nome de Deus. Olha que coisa, feiticeiros em nome de Deus. Mas só que esse não é um feitiço assim como nós conhecemos, nesse que um espírito que lança assim, um raio em cima de alguém e ali aquela pessoa é transformada num bicho, né? A gente vê muito isso em filme, na televisão, que um bruxo, um feiticeiro lança um raio, qualquer coisa, assim, um poder em cima de uma pessoa e aquela pessoa se transforma num sapo, num bicho. Não, mas não é desse feitiço que nós vamos falar. Nós vamos falar aqui de um feitiço na mente, um feitiço que o Evangelho diz que maltrata a igreja de Cristo.
É desse feitiço que nós vamos fazer. E aquelas pessoas que estão fazendo esse feitiço, estão fazendo em nome de Deus, usando a Bíblia. Olha que coisa perigosa. Usam a Bíblia para enfeitiçar a igreja de Cristo. E, por enquanto, tem conseguido. É por isso que nós falamos para você, aconselhamos a você, compartilhe as mensagens, se inscreva no nosso canal, no grupo do YouTube, e dos abençoados também que falam da graça de Deus, para que essa palavra corra e seja glorificada, e os nossos irmãos saiam desse feitiço que está aí na religião, tá bom? Então vamos ler aqui, vamos começar lendo aqui em Gálatas, carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, no capítulo 3, e vamos começar aqui no verso 1. É isso, vamos começar aqui do verso 1. Que diz assim, ó insensatos Gálatas. Insensato é uma pessoa fora da razão, né? A pessoa é insensata, não anda dentro da razão normal que acontece, não é isso? Então Paulo chama esses irmãos de insensatos e ainda pergunta, quem vos enfeitiçou? Olha a pergunta do apóstolo Paulo a essa igreja. Quem vos enfeitiçou ou quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Olha, que classe de pergunta é essa, não é isso? Então no versículo 12 ele diz também, só quisera saber isso de vós. O apóstolo Paulo só queria saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja que o apóstolo Paulo ele faz aqui uma série de perguntas, não é isso? Porque era uma igreja que conhecia o evangelho da graça de Deus, sabia a resposta. E mais no versículo 3, sois vós tão insensatos, tão fora da razão, que, tendo começado pelo Espírito, pela fé, acabeis agora pela carne, pelas obras? Então, abençoados, o apóstolo Paulo ele aqui chama a atenção dessa igreja que estava recebendo um outro tipo de ensino que estava causando um feitiço, estava escondendo a verdade do evangelho. Porque ele deixa aqui bem claro nisso que quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade. Então o feitiço, ele tira o crente, tira o irmão da verdade. Esse que é o problema. E olha, abençoa, deixa eu aqui te falar aqui uma coisa. Nós aqui, que pelo menos aqui os irmãos que fazem parte aqui comigo, nós não costumamos apontar as pessoas, né? Não costumamos dar nome, fulano, cicrano, a esses que estão por aí enganando as igrejas, a esses que estão por aí mentindo para a igreja. Nós não costumamos, nós não temos esse costume de estar falando nomes, porque são muitos. Tem alguns abençoados que são terríveis, e as lanças fazem coisas que, olha, como dizia um abençoado aí, que até Deus duvida as coisas que esses abençoados fazem e enganam a muitos. São espertos, têm um feitiço muito poderoso, são feiticeiros de primeira qualidade. Conhecem a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, enfeitiçam com a maneira de falar, enfeitiçam com a própria Bíblia. Olha, mas o apóstolo Paulo, veja bem, ele começa aqui perguntando quem está enfeitiçando a igreja. Olha só, porque ele diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou? Você, abençoado, precisa saber quem são esses. Se você tem os seus olhos iluminados, se você está crescendo na graça de Cristo, se você quer crescer nesse conhecimento, você tem que saber identificar esses abençoados. E voltamos aqui a te falar, o nosso problema aqui, a nossa situação aqui, não é pessoal, tá bom? O problema aqui é contra a doutrina, uma doutrina que enfeitiça. E nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente a respeito desses abençoados que estão aí enfeitiçando a igreja, e você precisa identificá-los. Eu tenho certeza que você vai identificar esses abençoados que estão enfeitiçando a igreja com as coisas que o evangelho vai apresentar. Não nós apenas vamos repetir, vamos imitar o que está escrito. E você, com a mente de Cristo ativada, você vai identificar quem são esses feiticeiros que estão aí enganando a igreja, abençoado. Olha, por quê? Pois o resultado desse feitiço
os abençoados estão aí promovendo nas igrejas, não deixa a igreja de Cristo obedecer à verdade. Olha que coisa, torna filhos desobedientes, filhos contrários à verdade. Aí o que acontece? Acontece com os irmãos hoje o que aconteceu com aqueles santos lá na igreja da Galácia. Ó insensatos Gálatas, estão todos fora da razão. A religião hoje, abençoados, é uma religião, são filhos de Deus, irmãos, fora da razão, fora do conhecimento, são insensatos. Você fala com eles sobre o evangelho da graça de Deus, eles, não, esse negócio não é bem assim, não é dessa maneira, tem que ver o texto, tem que ver o contexto, e é versículo isolado, todas essas artimanhas para enganar a igreja a igreja de Cristo. Então, qual é a verdade que o apóstolo Paulo está aqui se referindo? Porque ele disse aqui que para não obedecerdes à verdade. Ele fez uma acusação que disse que a igreja estava recebendo lá um conhecimento, porque aqui o assunto aqui é doutrina, não é isso? Porque essas igrejas foram doutrinadas pelo apóstolo Paulo, estavam recebendo uma doutrina que estava tirando os abençoados da verdade. Então, qual é a verdade que Paulo está se referindo? Cristo, olha, veja aí, Cristo já foi crucificado. Mas isso todo mundo sabe, todo mundo das igrejas abençoadas, eles falam, mas na hora de agir, fazem o contrário, não fazem de acordo com Cristo crucificado. Até apresentam para você, Cristo morreu e ressuscitou. Mas quando te levam para lá, o feitiço é tanto que te levam para a mentira. 1 Coríntios 3,11 diz que o fundamento da igreja é Cristo, aquele que ressuscitou. Preste bem atenção. E vamos já te adiantando, não é Jesus de Nazaré. O fundamento da igreja é Cristo, aquele que ressuscitou. Que quando ele ressuscitou, ele deixou de ser de Nazaré. E o versículo 2, no verso 2, ele pergunta, pela fé é pela graça ou é pelas obras, pela lei? De que maneira que vocês receberam esse conhecimento? De que maneira que vocês receberam a graça de Cristo? É pela fé ou foi pelas obras da lei? Ou foi um dom imerecido? Foi Deus que imputou no teu entendimento, que iluminou os teus olhos? Ou foi você que fez alguma coisa merecendo receber esse conhecimento, receber essa salvação? Paulo pergunta bem a esses abençoados, porque se nós perguntarmos aos nossos irmãos da religião, eles claramente com as suas atitudes vão estar falando de coisas que têm que ser feitas para receber essa salvação. Não vai ser por fé, tem que se batizar, tem que jejuar, tem que dizimar, tem que fazer isso, fazer aquilo, obras da lei para merecer a salvação. Já até falei aqui umas 2 ou 3 vezes, vou repetir. Eu ouvi de um abençoado, né, que se diz pastor, ele disse que para ir para o céu, para ser salvo, você tem que fazer as obras de Jesus aqui nesse mundo, tem que servir a Jesus aqui nesse mundo. Abençoado, o evangelho é bem claro, pela fé, não é pelas obras. Pela graça sois salvos, o conhecimento vem pela graça, não é pelas obras, não é você fazendo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, diz lá em 2 Timóteo 1,9, que foi sem as nossas obras, não foi segundo o querer dele. Ele quis. E é isso que você precisa entender, porque senão você vai ser enrolado, você vai ser enfeitiçado por esses homens que vão te apresentar obras para você fazer. Feiticeiros em nome de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 4, nós sempre falamos aqui nesse, diz que o fim da lei é Cristo, o fim das obras. Isso é muito sério, abençoado. Nós sempre falamos aqui essas mesmas coisas, porque é uma coisa muito séria. O fim da lei é Cristo. A religião, os feiticeiros, eles dividiram, não é isso? A lei de Moisés em partes. Não, essa parte aqui, Cristo acabou. Mas não, essa daqui continua. Essa aqui a gente vamos analisar. Pessoal, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação lá no paraíso do próprio Deus, onde diz que o fim da lei acabou. É toda a lei. 613 mandamentos. E acabando a lei, com certeza também acabou as obras. O fim das obras. O feitiço, abençoado, está
segundo Paulo, é ensinar obras da lei. Segundo o Evangelho, quem ensina obras da lei está enfeitiçando a igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para a igreja da Galácia. Vocês receberam a salvação, a pregação pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se foi pela pregação das obras, então com certeza a igreja está enfeitiçada. Porque o que nos chegou, o que nós recebemos, o que foi imputado na igreja de Cristo em todo Filho, é por fé. É por fé, abençoado. Não tem aí que você fazer. Nós fazemos muitas coisas não para conseguirmos ser filhos de Deus. Não. Nós fazemos, nós nos comportamos bem, procuramos nos comportar bem, porque nós já somos filhos de Deus. Não é para ser filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Quando chegamos aqui, nós já chegamos filhos de Deus. Porque, abençoado, se Cristo ressuscitou, eu creio que você entenda isso, Cristo ressuscitou, não é isso? Já não se pode mais trazer a lei de Moisés. Por quê? Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que de outra maneira, diferente do que Paulo escreveu, diferente da graça de Deus, a graça não é graça. Mas se Cristo ressuscitou para cumprir a lei, por que agora eu vou fazer? Você não tem que fazer, abençoado, você tem que entender, você tem que compreender. De outra maneira, é feitiço. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 11, versículo 6. De outra maneira, a graça não é graça, é feitiço. Vai te impedir, vai te proibir, vai te colocar um véu no teu entendimento e você não vai entender. Depois da morte, depois da ressurreição de Cristo, a lei de Moisés para nós virou uma mentira, virou uma feitiçaria, ela nos enfeitiça. Se você se colocar embaixo da lei de Moisés, você vai virar um feiticeiro, vai enfeitiçar as pessoas e vai estar sendo enfeitiçado, como eu fui por muitos anos. Muitos anos da minha vida, eu passei debaixo desse feitiço, querendo agradar a Deus por obras, andando tudo certinho, e não é por aí. Paulo diz que o feitiço é feitiço porque é um ensino que tira os olhos da igreja do Cristo ressuscitado. Qualquer ensino, veja bem, qualquer coisa que alguém te ensine, que te fale, que você ouviu, que desvia o teu entendimento, a tua mente do Cristo ressuscitado, abençoado, vai te levar para o feitiço, vai enfeitiçar sua mente, vai te levar para a mentira. Porque o nosso Cristo é aquele que ressuscitou depois da cruz. Não é o de Jesus de Nazaré, não é o de antes da cruz. Ele fez as coisas que teriam que ser feitas, morreu pelo propósito que ele tinha que morrer, mas para nós que nascemos depois que ele morreu e ressuscitou, nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. E veja bem, as obras da lei de Moisés tira a igreja do Cristo ressuscitado e leva para Jesus de Nazaré. Esse que é o problema. Esse que é o problema das igrejas chamadas evangélicas, desses feiticeiros que estão aí usando microfone, usando rádio, televisão. Eles estão tirando a igreja do ressuscitado e estão conduzindo a igreja para Jesus de Nazaré. Romanos capítulo 7, versículo 4, nós sempre lemos esse verso e vamos ler aqui mais uma vez. Romanos capítulo 7, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: assim, meus irmãos, veja bem, assim, meus irmãos, também vós, também nós, não é isso? Estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. E a pergunta que eu fiz para um religioso: como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para quê? Para que sejais de outro. Jesus de Nazaré é aquele corpo que o próprio Deus usou naqueles 33 anos aqui, porque o Evangelho diz lá em Hebreus 2,14, que ele participou de carne e sangue, Deus participou de carne e sangue, aquele corpo chamado Jesus de Nazaré, para quê? Para morrer na cruz, para que nós sejamos de outro. E quem é esse outro? Se não é Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ressuscitou. Nós pertencemos a ele, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus, abençoados. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta, veja bem, vamos entrar aqui em outra fase aqui,
o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta a Tessalonicenses, vamos lá ler, que ele fala aqui uma coisa bem interessante. Eu vi um abençoado pregando da religião, ou tive a oportunidade de ouvir ele pregando, usando esse verso, e não sabia ele que ele estava falando contra ele mesmo, não é isso? Bem interessante. 2 Tessalonicenses capítulo 3, vamos ler do versículo 1 e versículo 2. Diz assim, ó: no demais, irmãos, veja o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, o carinho dele com a igreja. No demais, rogai por nós, orai por nós, não é isso? Para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui não é outro. É que a palavra corra e seja glorificada. Como também o é entre vós. Como também o é na igreja, onde você está, na sua família. Eu recebo que na sua casa, na sua vida, a igreja, a palavra do Senhor, corra e seja glorificada nas nossas vidas. E no versículo 2, e para que? O segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo estava orando pela igreja. E para que sejamos livres de homens maus e perversos. Veja bem, homens maus e perversos. Por quê? Porque a fé, olha o que ele diz aqui. Uma coisa bem interessante, porque o feiticeiro, esses homens que promovem esse feitiço, uma das coisas que ele diz é que a fé está à disposição de todos, para quem quiser. Se você quiser, você pode, a partir desse momento, ter fé em Deus. Se você quiser, a partir desse momento, você pode crer em Deus. E o evangelho aqui é bem claro, no versículo 2 do 3º capítulo da segunda carta de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: porque a fé não é de todos. E se não tem esse dom da fé, diz o apóstolo Paulo, é um homem mau, é um homem perverso, vai enfeitiçar a igreja. Esse aqui que é o problema, abençoado. Homem mau e perverso estão aí, ó, na mente, estão aí enfeitiçando a igreja. Homens, veja bem, são homens que levam a igreja às obras da lei. Batismo, não é isso? Batismo nas águas, Santa Ceia, jejum, apresentação de criança, aquelas coisas que eram feitas lá por Jesus de Nazaré, eles levam esses homens que não são da fé, que não têm o dom da fé, não têm conhecimento do evangelho da graça de Deus, então levam a igreja às obras da lei, pois não conhecem a fé. O feiticeiro, homem mau e perverso, abençoado, ele não conhece a fé, não tem nele esse entendimento. Por isso que nós aqui não brigamos com ninguém, nós aqui não apontamos a ninguém, não falamos mal de ninguém, porque isso é um dom de Deus, que Deus imputou no nosso espírito. 2 Timóteo, gostaria de ler aqui com você, 2 Timóteo, no capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor, se você tiver essa oportunidade. É bom que você acompanhe, abençoado, é bom que você leia. Infelizmente, nós vivemos um tempo que muitos dos nossos irmãos não gostam de ler a Bíblia, não gostam de estar anotando. Abençoado, se você não tem o costume de pesquisar, de estudar, você corre o risco aí, mesmo tendo esse dom da fé, de ser enfeitiçado com a mentira. Porque o feitiço, ele cobre esse conhecimento. Aí você vai ser enfeitiçado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, olha o que diz. Mas os homens maus, falando desses aí, que não têm o dom da fé, são maus e perversos, os homens maus e enganadores, mal e enganador, porque estão contando mentira, estão levando a lei de Moisés para dentro da igreja, estão levando as obras para dentro da igreja. Homens maus e enganadores irão de mal para pior. Olha o trajeto desses homens, estão mal e vão para pior. Homens maus e perversos, enganando e sendo enganado. Olha só, abençoado, enganam e são enganados. Usam o nome que era de Deus, Jesus de Nazaré. Esse que é o problema desses abençoados. Jesus de Nazaré era o nome lá que Deus usou nesse mundo aqui, e engana muitos. E são homens que apontam pecado na igreja. Terrível isso, abençoado. Quantas vezes eu participei de reunião, eu mesmo falava, olha, você que está em pecado,
Deus está me revelando que aqui, dentro aqui, existe alguém que está em pecado, que precisa se arrepender, precisa se consertar diante de Deus. 2 Coríntios 5,19, nós vamos ler. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, olha só, para esses que dizem que a igreja está em pecado, 5,19, isto é, Deus, estamos aqui falando de Deus, estava em Cristo, ali na cruz, reconciliando, trazendo de volta consigo o mundo, não, olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo, não imputando os seus pecados. Então Deus estava ali na cruz, reconciliando os seus filhos e não considerando ali os pecados. Agora, como é que um homem se diz pastor, vai e aponta pecado na igreja, diz que a igreja está em pecado? Não pode, abençoado. O evangelho é bem claro. Saia desse feitiço, saia dessa mentira. Deus nunca te viu em pecado. Deus nunca considerou pecado em você, porque Ele reconciliou consigo mesmo o mundo, nos reconciliou. É isso que diz aqui em 2 Coríntios 5,19. E mais, são homens, esses maus e perversos, que estão de mal a pior, são homens que roubam o dinheiro da igreja. Isso é muito sério. E mais, alguns deles, não todos, mas alguns deles, são homens riquíssimos e são considerados um dos mais ricos do Brasil sem trabalhar, sem nunca ter uma carteira assinada, sem nunca descontar lá o NPS, sem nunca suar aqui um pouquinho, não. Todos eles roubam o dinheiro da igreja. De que maneira? Com qual feitiço? Malaquias 3,10. O que diz lá em Malaquias 3,10? Trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja na minha casa mantimento, e se não fizer assim, Deus o considera ladrão, porque vai estar roubando a igreja. Olha aí o feitiço. Por que isso aqui é um feitiço? Porque lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 1, diz que esse mandamento foi dado ao povo de Israel. Uma sentença de Deus contra o povo de Israel. Você é de qual tribo de Israel? Nenhuma. Então, abençoado, esse feitiço não pode te pegar, abençoado. Você não tem que pegar os 10% lá do seu dinheiro e dar em forma de mandamento. Não, eu sou obrigado a dar. Tenho que dar, porque senão Deus vai me considerar um ladrão, porque eu vou estar roubando. Abençoado, isso aí foi lá para as 12 tribos lá, abençoado. Saia debaixo desses homens maus e perversos, desses feiticeiros. Porque, abençoados, eles são homens que pregam uma dependência da igreja por eles. Você já viu? Porque o ungido do Senhor, aquela cobertura apostólica e o gabinete pastoral, conhece o gabinete pastoral? É a mesma coisa do que o confessionário que tem lá na igreja católica, da mesma maneira. São feiticeiros abençoados, em nome de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 17, vamos ler aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó, para esses homens, 4,17, diz assim, ó, esses aqui que dizem, né, olha, aqui, você estando aqui, você está debaixo da minha cobertura apostólica, você vai estar debaixo da minha unção, aqui você vai estar protegido, você vai receber aqui um ensinamento. Olha o que diz aqui, ó, versículo 17, eles têm zelo por vós, não como convém. O zelo que esses feiticeiros têm pela igreja não é um zelo como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por ele. Eles querem tirar a graça, é isso que eles fazem, tiram o ensinamento da graça e colocam essa mentira da lei de Moisés, que já acabou, para que a igreja fique dependente deles. Você, se ficar doente, passar mal, manifestar uma doença no seu corpo, você tem que ir lá para que eles botem a mão na sua cabeça, que passem um óleo na sua testa, para que Deus venha então te curar. O que diz o Evangelho? Que pela chaga de Cristo, nós já fomos curados, nós já fomos sarados. O que você tem que fazer? Confessar o que você já é no Espírito, que se manifesta no meu corpo mortal, aquilo que eu já sou no Espírito, curado, perfeito, santo. Você não precisa, abençoado, você não depende de homem nenhum botar a mão na sua cabeça. Se provar com a dependência, provar com feitiço, e nós não vivemos mais debaixo desses homens,
isso já acabou, isso já passou. E mais, são esses que afastam a igreja da verdade. São esses homens que estão afastando a igreja da verdade, que é a graça de Deus. Nenhum deles, posso falar que com certeza, com garantia, 100% de garantia, nenhum desses homens que estão aí orando por você, que querem seu dinheiro, que botam a mão na sua cabeça, nenhum deles fala a graça de Deus, prega a verdade. Todos eles pregam, olha só, pregam a lei de Moisés. Olha, diz assim, eu vou orar por você e Deus vai te abençoar. Você já ouviu isso? Alguém já fez isso por você, quando você estava lá no sistema religioso? Meu irmão, passe aqui à frente, que nesse momento nós vamos fazer aqui a oração, que Deus vai te abençoar. Efésios capítulo 1, no versículo 3, olha o que diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui falando de Deus, falando aqui do próprio Deus, o qual Deus nos abençoou. Abençoou, não é que vai abençoar, abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No teu espírito abençoado, você está abençoado, está perfeito, está santo e com todas as bênçãos. Não é com uma aqui, outra amanhã. Venha buscar a sua bênção. Olha, hoje vai ter uma reunião aqui na nossa igreja, né? Que a igreja é deles, eles falam assim, na nossa igreja, e Deus tem uma bênção especial para você. Mentira, abençoado. O Evangelho diz que Deus não é que ele já te abençoou com todas as bênçãos. E mais, esses homens são covardes. São homens covardes, porque dizem, se você for embora, se você por alguma razão, olha, eu não quero mais participar desse lugar, ou você vai se mudar, vai morar em outro local, em outro bairro, em outra cidade, o que eles falam? Olha, se você for embora, o Senhor vai pesar a mão sobre você. O Senhor pode te levar para um leito, como eu já ouvi falando isso, uma abençoada que teve uma visão, que viu o irmão dentro de um caixão. Porque o irmão não queria mais saber ali da igreja, que ia para outro lugar, tinha se aborrecido lá com os irmãos. São pessoas covardes. Hebreus capítulo 12, olha só, olha o que diz aqui o Evangelho 12, no versículo 7. Veja só o que diz. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Você acha que Deus vai te fazer uma coisa, vai te botar no caixão, vai te maltratar, vai te fazer isso com você, abençoado? Por quê? Que filho há que o pai não corrija? Deus, ele não te castiga, ele te corrige, ele te educa, ele te dá educação. E esses homens dizem que Deus vai pesar a mão, vai botar uma doença em você, vai botar uma enfermidade e vai maltratar o seu filho. Aí o abençoado entra nesse feitiço, entra nessa paranoia e fica lá submetido a essa mentira. Por isso que nós falamos aqui, abençoado, vamos falar dessa verdade, vamos compartilhar, fale aí com o seu vizinho, fale com o seu amigo, que isso é mentira. Deus não vai fazer uma coisa dessa, Deus não vai pesar a mão dele em ninguém. Deus vai te corrigir. E se Deus está te corrigindo, isso é muito bom. Isso é sinal que você é filho dele. Porque o bastardo, aquele que não é filho, esse Deus não corrige. E muitas das vezes, né, nós vemos assim pessoas que fazem tudo errado, que maltratam, são pessoas más. E não acontece nada com o abençoado, né? O abençoado está sempre bem. E olha, isso é um perigo. É um perigo, porque o Evangelho diz que ao filho, Deus corrige. Se vive aí de qualquer maneira e faz o que faz e está sempre bem, corre o risco de não ser filho de Deus. Esses homens estão usando o nome de Deus, que está na lei de Moisés, Jesus de Nazaré, e estão enfeitiçando a igreja. Esses homens maus e perversos, esses covardes, que ainda roubam dinheiro da igreja. E tem mais, hein? Aquele questionamento bem conhecido, que eu sofri muito com esse questionamento. Se Jesus de Nazaré fez, por que você não pode fazer? Já falei, vou falar uma vez, lá quando eu estava lá na religião, eu era assim meio preguiçoso, né, para fazer certas coisas, e uma abençoada, às vezes, ela estava um pouco nervosa lá com a situação,
E ela veio para cima de mim e falou: papai, se Jesus de Nazaré, ele fez por você, ele sofreu e fez isso, por que você não pode fazer um negocinho ali para ele? Abençoado, deixa eu te falar aqui o que diz o Evangelho a esse respeito. Quando alguém, um desses feiticeiros aí, quiser te forçar, te levar a fazer alguma coisa, só porque Jesus de Nazaré fez. Olha, exatamente por isso que você não pode fazer. Por que eu não posso fazer? Porque ele já fez, abençoado. Ele fez para nos substituir. Porque se fosse para mim fazer, não precisava ele fazer. Hebreus capítulo 6, vamos ler aqui mais uma vez. Esse verso também é bem conhecido nosso. Hebreus 6, versículo 1, diz assim, ó. Pelo que, olha só, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Os rudimentos da doutrina de Cristo foram aquelas obras de Jesus de Nazaré, no seu dia de carne, desde o dia que ele nasceu, da circuncisão, até o dia que ele foi na cruz. Prossigamos até a perfeição. Porque se você se meter debaixo desses rudimentos, você não vai, aqui na sua mente, você não vai chegar à perfeição, ao pleno conhecimento da graça. Não lançando de novo, olha só, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas, de fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. E aqui essa relação poderia chegar tranquilamente aos 613 abençoados, 613. É por essa razão que nós não podemos fazer o que ele já fez, porque ele veio ser o nosso substituto. Ele não veio ser o nosso exemplo. Não, eu vou fazer porque ele fez. De maneira nenhuma. Quer ver só uma coisa bem interessante? Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto. Abra sua Bíblia aí, ou anote, depois você confira. 1 Corinto, capítulo 5, o versículo é o versículo 7. Abra sua Bíblia, 5, 7. Diz assim, ó. Alimpai-vos, olha só, pois do fermento velho, que era a lei de Moisés. Aqui Paulo está usando um sentido aqui de figuração, está falando, ó, fermento velho, que era a lei de Moisés. Para quê? Para que sejais uma nova massa. E que nova massa é essa? A graça de Cristo. Assim como estáis sem fermento, sem lei de Moisés, sem as obras da lei, sem os mandamentos, sem aquelas práticas todas. Por quê? Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque Cristo, estamos aqui falando de Deus, Cristo, nossa Páscoa. Cristo é nossa Páscoa, aquele que ressuscitou. Foi sacrificado por nós. Foi sacrificado ou ainda vai ser? Essa é a pergunta que faz aqui o Evangelho da Graça de Deus. Cristo já foi crucificado ou ainda vai ser? Diz aqui o apóstolo Paulo que Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Não vai ser mais. E o que dizem aí os feiticeiros? Olha, eu até já falei isso, não é isso? Quando não tinha esse conhecimento, esse entendimento, disse, se você, olha só, não comer o pão, não beber o vinho, estamos aqui falando da chamada Santa Ceia, se você não comer o pão e não beber o vinho, não está em comunhão com Deus. Sabe aquele pedacinho de pão, aquele cálicezinho aqui? Segundo o feiticeiro, aqueles que inventam essas histórias, essa maquinação toda, para enfeitiçar a igreja, eles dizem que se você não participar, você está em falha com Deus, você não está em comunhão. 1 Coríntios 6,17 diz assim, ó, mas para esses que dizem que precisam comer pão e vinho para ter comunhão com Deus, mas o que se ajunta com o Senhor é o quê? É o mesmo Espírito com Ele. Pessoal, de que mais comunhão você vai ter com Deus se você já é um Espírito com Deus? E Deus se fez um Espírito com você? De maneira nenhuma. No dia da chamada Santa Ceia, que tem esse dia nos lugares chamados igrejas evangélicas, a igreja abençoada, as igrejas estão lotadas, né? O engano, o feitiço é tanto, todos com medo de perder a comunhão, mas parece que é uma comunhão que tem um prazo de validade, não é isso? Porque no primeiro domingo do mês seguinte, o abençoado está lá de novo, comendo pão, bebendo vinho. Isso é um feitiço que não existe essa data. Nem é para fazer em tempo nenhum, mas eles os feiticeiros expularam essa data, que é para manter o feitiço, não é isso? Sempre ali pronto, porque se levar muito tempo, cai no esquecimento, o feitiço vai
Vai se acabando, mas todo mês, o abençoado, não, tem que fazer para estar em comunhão com Deus, e se mete debaixo de uma mentira. O feitiço, enfeitiçados por homens corruptos de entendimento, todos com medo de perder a comunhão. Um feitiço é que mantém Cristo morto. Isso é uma coisa muito triste, abençoado. Porque toda vez que você come pão e bebe vinho, você está dizendo que Cristo está morto. Porque o reverendo, ele lê: fazer isto em memória de mim. Memória de quem? Daquele que ressuscitou? Cristo não está morto, abençoado. Ele ressuscitou. Homens sem graça e sem a graça. Isso que é o pior, porque só sem graça, a gente contaria uma piada, né, e resolveria o problema. Agora, sem a graça, vão enfeitiçar as pessoas, vão colocar medo nas pessoas, dizendo que os filhos de Deus não têm comunhão com Cristo. Tem que comer o pão e vinho para se manter ali preso, ali, encurralado ali com eles ali, naquele curral, chamado de ovelha, não é isso? Estão ali presos, enfeitiçados pelo um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho ali, para ter comunhão com Deus. Cristo morreu, veja bem, abençoado, igreja de Cristo, igreja santa, igreja amada. Cristo morreu lá na cruz, não é isso? Com certeza ele morreu, mas também com certeza ele já ressuscitou. Com certeza ele já ressuscitou no terceiro dia, não é isso? E já voltou, já está aqui, no nosso espírito. Cristo habita no nosso espírito. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos moradia, somos templo de Deus. O Espírito de Deus habita aqui dentro de nós. Ele está vivo, abençoado. Não faça cerimônia. Não faça cerimônia pela morte, anunciando a morte dele. Ele já morreu, não vai morrer mais. Não espere ele morrer, porque não vai. Isso é um feitiço, uma mentira desses homens para manter a igreja presa. Feiticeiros em nome de Deus. Usam o nome de Deus para manter esse feitiço. Veja em Gálatas, olha só. Gálatas capítulo 5, verso também bem conhecido nosso. Diz assim, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão, da lei, das obras. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eles dizem, olha só o que o feiticeiro diz. A Gálatas diz que nós somos livres. Você é livre, abençoado. Veja bem, livre. Ele diz assim, aqui na minha igreja, porque a igreja diz que é dele, na minha igreja a doutrina é rígida. A doutrina aqui é pesada. Aqui não pode, aqui não vai, aqui não beba, aqui não faça, aqui não toque. A doutrina aqui é assim. Tem até abençoados que procuram, né? Outras denominações que têm aí uma doutrina mais maleável, mais tranquila. Abençoados, deixa eu te falar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre, abençoado. Você não pode estar debaixo do jugo desses homens, desses feiticeiros que estão por aí mentindo todo o tempo. Por favor, abençoado, não se meta nisso aí. Você não é obrigado a cumprir. É doutrina de homens. A nossa doutrina, olha só aqui a nossa doutrina. Gálatas capítulo 6. Essa aqui que é a nossa doutrina. Para nós que somos livres. Aqui, você já entendeu o que é livre? Nossa doutrina é essa aqui, Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8. Diz assim, não erreis. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Ele já começa aqui falando, não erreis, não faça nada errado. Deus não se deixa escarnecer. Em outra versão diz, de Deus não se zomba, porque tudo que você plantar, tudo que o homem semear, isto também ceifará. É assim que funciona a nossa liberdade. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não é diferente para ninguém. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Isso é tranquilo. Mas o que semeia no Espírito, semeia em Deus, do Espírito ceifará a vida eterna. Você não precisa de uma doutrina de homens para conduzir a sua vida. Você planta bem, planta no Espírito. O que é plantar no Espírito? Andar de acordo com o Evangelho da Graça. Tranquilo, não respeitando a todos, honrando a todos, não falando mal de ninguém, não trapaceando ninguém, não adulterando.
que são obras da carne, mas que vão te fazer colher coisas não muito boas, não é isso? Então você planta bem, você colhe bem, mas o caso aqui é que você é livre, você não precisa de um homem para te falar o que fazer. Imagina, eu já passei aí dos meus 30 anos de idade aí, já passei, né? Bastante tempo, né? E preciso de alguém para falar para mim o que eu tenho que fazer para alcançar a Deus? Pô, abençoado, você não precisa disso, o Espírito de Deus habita em você. Saia desse feitiço, né? Estou debaixo da cobertura do apóstolo, né? Pô, abençoado, não, isso aí não nos serve. Vamos aqui, ó, Hebreus capítulo 13, lê aqui comigo Hebreus, já estamos aqui já encerrando, Hebreus 13, no capítulo 7, diz assim, ó, lembrai-vos dos vossos pastores, lembrem dos seus pastores, que vos falaram o quê? A palavra de Deus, porque esses que nós vemos aí, não falam a palavra de Deus e tem um título de pastor. Então, desses abençoados, não lembre desses. Você tem que lembrar daqueles irmãos que te falam a palavra de Deus, que é o evangelho da graça. Desse você tem que considerar, desse você tem que lembrar. A fé dos quais imitai. Você tem que procurar imitar aqueles que imitam a palavra de Deus, aquele que anda segundo o evangelho da graça de Deus, atentando para a sua maneira de viver, aquele que anda segundo o Espírito, anda segundo a graça de Deus, segundo o que está escrito no evangelho. E diz mais no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo. Isso aqui é muito usado por eles, né? É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas tem uma coisa importante que você precisa entender nisso aqui. Jesus Cristo é o mesmo, Deus não muda. O que mudou foi a maneira dele tratar com seus filhos. Se você está depois da cruz, a maneira é uma. Se você estivesse antes da cruz, a maneira seria outra. Nós estamos aqui depois da cruz. Como é que eu vou me comportar? De acordo com o evangelho da graça de Deus. Você não pode se comportar de acordo com a lei de Moisés, porque nós estamos aqui, ó, depois da cruz. E diz o versículo 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração, a mente se fortifique com graça. Não é com a lei de Moisés, é com a graça, e não com manjares, com obras, que de nada aproveita aos que a eles se entregam. De maneira nenhuma, abençoado. Não contamine a sua mente aí com a lei de Moisés, mas sim com a graça. Estamos livres desses feiticeiros. Eu recebo que você está livre desses feiticeiros que estão por aí em nome de Deus. Parece que Deus deu uma procuração para eles, reconhecida lá em cartório e coisa e tal, e eles falam em nome de Deus e falam mentiras. Mas, abençoados, o Deus da lei era Moisés. E é esse Deus aí que eles representam, a lei de Moisés. Nós estamos firmes na graça. Essa é a nossa firmeza, a graça de Deus. E o nosso último verso, para encerrar, Romanos capítulo 1, versículo 5, que diz assim, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. A graça, essa ciência maravilhosa, o apostolado, a autoridade que foi dada ao apóstolo Paulo para explicar para a obediência da fé. Se você quer obedecer à fé, você tem que se submeter à graça e não à lei. Se você se submeter à lei, você vai se submeter debaixo de um feitiço. A sua mente vai ficar todo perdido, como existem os abençoados aí que não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui e não sabem nem para onde vão. Não, isso aí não serve para nós. Nós somos filhos de Deus, filhos amados, abençoados, para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. Abençoado, eu recebo que você esteja bem, que você não esteja enfeitiçado, e se por acaso estava, eu recebo que hoje essa palavra iluminou teus olhos, o feitiço caiu, porque a única maneira de acabar com o feitiço da lei é você entendendo, tendo os olhos iluminados, e o feitiço acaba. Abençoados, compartilhe a mensagem, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que essa palavra corra e seja glorificada, e que outros irmãos, assim como nós, assim como eu, assim como você, seja livre desse feitiço. Acabe com esse feitiço. Eu passei 35 anos da minha vida debaixo desse feitiço e fazia coisas terríveis, mas quando o evangelho chegou e meus olhos foram iluminados, acabou o feitiço.
Por isso que nós falamos e convidamos a você a participar dessa palavra maravilhosa. Abençoados, receba que hoje já é o melhor domingo da sua vida, receba que tudo está bem para você. E se tem alguma coisa te incomodando na sua mente, por pior que seja, por mais problemática que seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O problema que você tem aí para amanhã, hoje é domingo, amanhã eu tenho que resolver aquela situação. Calma, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já está lá. Para Deus não existe esse negócio de ontem ou de amanhã. Deus é hoje todo dia. O calendário de Deus é sempre hoje, é sempre agora. Então, pessoal, fique tranquilo que nada te vem se não for feito por Ele e com um propósito. Você plantou, você colheu. Abençoados com todas as bênçãos.